São elipses? É óbvio que é. Como é que você sabe disso, cara? Ele até calculou a data de crucificação de Jesus. Até rivalizam com a origem das espécies de Darwin. E ele de fato construiu o seu telescópio. Literalmente. A Inglaterra homenageia um matemático como outros países homenageiam um rei. Mas quem foi Newton? Da onde ele é? De que época ele é? Quais foram suas descobertas e como ele chegou nelas? Ou seja, quem é Isaac Newton? E aí galera, beleza? Quem fala aqui no canal Singularidade. E antes de começar o vídeo eu queria agradecer. Era para ser 10 mil inscritos o agradecimento, mas eu dei uma parada no canal e quando eu voltei já tá quase 15 mil. E para comemorar isso eu fiz esse documentário de 1 hora sobre a vida do Isaac Newton. É o único documentário em português sobre o Newton, até agora, até 2021, que tem 1 hora. Então deu um trabalho muito grande. Eu usei 2 livros de referência, esse daqui e esse outro aqui. Esse vídeo está dividido em tópicos que você pode acessar pelos minutos aqui do vídeo. Então, caso você queira ver uma parte específica do vídeo, então, por exemplo, como é que foi a infância do Isaac Newton, quais que foram as suas conclusões sobre a gravidade, as tretas que ele teve com os outros cientistas, qual que era a religião dele. Enfim, o vídeo está todo picotadinho com os minutos exatos para vocês assistirem. Então é isso, eu espero que vocês gostem e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque de fato deu um trabalho muito grande e eu quero que esse trabalho seja divulgado. E o vídeo ele foi gravado 1 ano atrás, então por isso que vocês vão ver umas diferenças de ângulo de gravação, minha cara, tudo, é porque foi 1 ano atrás mesmo que eu gravei. Então bora pro vídeo. Newton nasceu no Natal de 1642 na Inglaterra. Hoje você pode até visitar a sua casa que viveu durante a infância, que eu não vou pronunciar o nome da aldeia porque eu tô com medo de a pronúncia ficar muito ruim. Newton nasceu 3 meses depois da morte do seu pai, ou seja, órfão de pai, e nasceu prematuro. 3 anos depois, a sua mãe casou-se de novo com outro homem. Newton então acabou morando com sua avó, mas aparentemente ele não gostou nem um pouco do seu padrasto. Numa lista que ele fez aos 10 anos sobre os seus pecados, ele colocou o seguinte pecado: ameaçar meus pais de queimar a casa com eles dentro dela. A família de Newton tinha uma tradição de fazendeiros e que tinha até uma boa condição financeira. Então sua mãe queria que ele se tornasse fazendeiro também. Mas desde cedo Newton já mostrou que realmente ele não queria ser fazendeiro. Como fazendeiro, o Newton de 17 anos era mais do que inútil. Designado para vigiar os carneiros, plantava-se à sombra de uma árvore com um livro. Enquanto corria à casa de seu antigo senhorio, o Sr. Clark, para apanhar alguns livros, os carneiros se espalharam pelas colinas, os porcos invadiram os campos de milho do vizinho e as cercas divisórias se deterioraram de tal forma que se tornaram ilegais. Por conta disso, Newton foi levado ao tribunal e foi multado no que hoje seria o preço de um bom par de sapatos. Felizmente, as habilidades intelectuais do Newton foram descobertas bem cedo e as desabilidades de fazendeiro foram reveladas também bem cedo. Newton no ensino médio / Fundamental 2 estudava na The King's School, que é uma escola que ensinava latim, grego, matemática, enfim. E o diretor da escola, Stokes, argumentou com a mãe de Newton que seria um desperdício tornar Newton um fazendeiro. Nessa época, Newton fazia relógios solares, modelos de moinho de vento, pipas aéreas. Newton entrou em Cambridge como um bolsista aos 18 anos. Cambridge é uma das maiores faculdades da Inglaterra, onde grandes mentes como, por exemplo, Charles Darwin, Stephen Hawking, Alan Turing, Rosalind Franklin estudaram. O que irritava muito Newton na época era o pensamento aristotélico, ou seja, o pensamento divulgado pelo filósofo grego Aristóteles. Porém, entre Aristóteles e Newton se passam mais de 2000 anos, então obviamente que os pensamentos do Aristóteles estariam ultrapassados. Ideias como a Terra ser o centro do universo, que os céus eram imutáveis, que tudo era feito de fogo, água, ar e terra, eram ideias bem ultrapassadas. Newton gostava muito de ler Descartes, porque Descartes é o famoso filósofo responsável pela frase também muito famosa: penso, logo existo. Descartes questionava basicamente tudo, desde a existência dessa estante aqui até a nossa própria existência. E Newton levou essa crítica ao senso comum ao seu pensamento. Newton fazia anotações num caderno chamado Questiones,
que do latim significa questões. Nesse caderno ele fazia questões sobre a natureza da luz, sobre física, sobre filosofia, matemática, várias e várias questões que ele queria responder no futuro. E numa das anotações ele escreveu o seguinte: Platão é meu amigo, Aristóteles também é meu amigo, mas a minha melhor amiga é a verdade. Ou seja, um sentimento de pensamento revolucionário com a antiga sabedoria grega. Na Europa estava se passando um movimento iluminista, que queria contrapor a Idade das Trevas da Europa medieval. Eu faço entre aspas porque só foi na Europa, né? Você pega, por exemplo, a cultura árabe, os chineses, enfim, aqui mesmo na América estavam acontecendo muitas coisas, não era o mundo inteiro que estava na Era das Trevas. Mas enfim, a ciência como uma forma de luz ao conhecimento. Então era um momento propício para alguém revolucionário como Newton. Até na própria matemática estava se passando revoluções. No final do século XVI, Simon Stevin criou o sistema decimal que usamos até hoje. No século XVII, John Napier introduziu o conceito de logaritmo, que está sendo usado até hoje em dia para representar, no caso, a curva de contaminados pelo coronavírus. No mesmo século, o matemático Descartes, que é o mesmo filósofo Descartes, criou a álgebra analítica, que une a álgebra e a geometria. Então, era um momento que realmente estava acontecendo grandes revoluções no pensamento humano, tanto em ciências, matemática, arte, um monte de coisa. Newton recebeu seu diploma em 1665 em filosofia natural. Filosofia natural é basicamente o que a gente conhece como física hoje em dia. É que na época, física era só uma área da filosofia. Era como se fosse a filosofia do que é natural, os fenômenos da natureza. Entre 1665 e 1666, a Inglaterra estava sendo infectada pela peste negra. E Londres sofreu um grande incêndio que durou 4 dias e destruiu mais de 70 mil casas. Então Newton saiu de Londres, saiu da universidade e ficou de quarentena na sua casa de infância. Curiosamente, esse foi o ano mais produtivo da vida de Isaac Newton. Ficou conhecido como o Ano Miraculoso, onde ele pegou várias questões do seu caderno Questiones e conseguiu responder algumas. Ele terminou trabalhos de matemática que serviram como base para o cálculo diferencial integral, que é ensinado até hoje nas universidades. Basicamente qualquer curso que tenha alguma coisa de exatas, nos primeiros semestres é ensinado o cálculo, que é muito importante, se usa em basicamente tudo. Ele começou a estudar a força da gravidade e como ela relacionava com as órbitas dos planetas, fez experimentos com prismas que acabaram gerando a sua teoria sobre as cores. São muitas coisas. Nas suas próprias palavras, em maio de 1665 descobriu o método das tangentes e em novembro obtive o método direto das fluxões. No caso, são coisas matemáticas aqui. E no ano seguinte, em 1666, em janeiro, eu fiz a teoria das cores. Em maio seguinte, desenvolvi o método inverso das fluxões, que seria no caso das integrais. E no mesmo ano comecei a pensar na gravidade como se estendendo até a órbita da Lua e a partir das leis de Kepler, de que os períodos dos planetas estão relacionados com suas distâncias do centro de suas órbitas. Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem variar inversamente ao quadrado da sua distância ao centro. E a partir disso comparei a força necessária para manter a Lua em órbita com a força da gravidade na superfície da Terra. Tudo isso foi nos 2 anos da peste, de 1665 a 1666, pois nessa época eu estava no auge da minha fase de invenção e me interessava mais pela matemática e pela filosofia do que em qualquer ocasião posterior. Vamos falar aqui de um dos maiores livros da história da ciência, Principia. Principia foi um livro escrito por Isaac Newton que sintetizava o seu conhecimento em física sobre forças, as leis de Newton estão lá dentro, a força da gravidade, enfim, que são esses livros aqui. Na verdade são 3 volumes, mas essa edição aqui que eu tenho são 2 em 1. Principia, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Foi um livro de 3 volumes tão influente que alguns até rivalizam com A Origem das Espécies de Darwin. Mas antes de contar o que tem dentro do Princípio, nós precisamos ver a sua história. Da onde que o Newton pensou, nossa, eu vou escrever um livro sobre isso. A história começa com Edmund Halley, que é o mesmo astrônomo que deu nome ao cometa Halley, que aparece no céu da Terra de 75 a 75 anos. Halley foi a primeira pessoa a perceber
que cometas poderiam ser periódicos. Observações feitas em quase séculos de diferença, na verdade, eram de um mesmo cometa. Edmund Halley viajou de Londres a Cambridge para formular uma pergunta que apenas Newton poderia responder. Nenhuma outra interrupção mexeu tão profundamente com ele. A visita de Halley mudou o rumo de sua vida. Nessa visita, Newton conversou com Halley sobre as órbitas dos planetas. Tô pensando aqui, Newton, sobre como é que deve ser a órbita de um planeta, cara. Como que deve ser a curva que eles descrevem, né? Sei lá, né? São elipses? É óbvio que é. Como é que você sabe disso, cara? Cara, é que eu calculei já isso daí. Uns anos atrás eu pensei nisso daí e deve estar uma comprovação em algum papel na minha casa, em alguma gaveta. Eu não sei, cara. São questões tão óbvias assim. Eu não sei porque vocês ficam perguntando essas coisas. Halley ficou extremamente surpreso e pediu esses cálculos para Newton. Newton, depois de alguns meses, escreveu um pequeno tratado de 9 páginas sobre o assunto. Halley recebeu esse tratado e ficou, cara, esse negócio é sensacional. A gente precisa divulgar esse conhecimento, a gente precisa escrever mais sobre isso. E daí que surge a história do Principia. O Principia, ele foi um deslumbramento que Halley teve sobre os conhecimentos do Newton. Halley, então, se propôs a trabalhar nesse livro, a cuidar da questão burocrática, a questão de impressão, de edições, de revisão, enfim, tudo o que fosse chato de fazer no livro. Halley, então, conseguiu convencer o Newton a fazer o Principia. Então, nós precisamos ser eternamente gratos ao Halley, porque talvez sem ele nós não tivéssemos esse tipo de conhecimento sendo divulgado e sei lá quantos anos de retrocesso científico a gente estaria. Nesses 3 volumes, o Newton estabelece suas 3 leis da dinâmica. Vamos começar aqui pela lei da inércia. Eu sei que a minha letra é muito ruim, então eu vou ler o que está escrito aqui. A lei da inércia, ao contrário do que pensava Aristóteles, por exemplo, se você tem um objeto que não está sofrendo força nenhuma, ele conservará o seu estado de movimento. Ou seja, se ele está parado, ele vai continuar parado, e se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Imagine que você está num pequeno asteroide e dê um salto. Esse asteroide não terá gravidade suficiente para que você pule e caia. Então você seguirá em direção ao vácuo do espaço. Mesmo que o vácuo tenha sim partículas e acabem criando uma resistência, imagine que você está realmente num vácuo ideal que não exista nada mesmo. Nesse vácuo ideal, você seguirá indefinitivamente pelo espaço. Você só alterará a sua velocidade caso colida com outro asteroide ou encontre algum planeta ou estrela pelo caminho. Caso contrário, você conservará o seu movimento. Todo corpo conserva seu estado de movimento, até que uma força apareça, ou seja, na ausência de forças, o corpo conserva o seu estado de movimento. Agora vamos para a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, a famosa força igual a massa vezes aceleração. Mas da onde exatamente que o Newton tirou isso? Para isso nós precisamos voltar um pouco na lei da inércia. Uma coisa que eu não falei ainda é sobre o que é seu estado de movimento de um corpo. O estado de movimento de um corpo é o que é chamado de momento na física. E o que é momento exatamente? Segundo a definição que está no Principia, a quantidade de movimento é obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. É massa vezes a velocidade, ou seja, a massa do corpo vezes a velocidade dele. A quantidade de movimento é como se fosse a inércia do corpo, ou seja, a dificuldade que você tem em parar um corpo. Então essa dificuldade está relacionada com a velocidade que ele está e com a massa dele. A massa dele é algo bem intuitivo. Pense, por exemplo, em um carrinho de compras e um carro descendo uma rua. Imagine-se no final dessa rua tendo que parar um dos 2 objetos. Qual dos 2 você escolhe? Um carro ou um carrinho de compras? Imagine que esses 2 corpos cheguem a você na mesma velocidade. Mesmo assim, você vai pegar o carrinho de compras, mas por que exatamente? Porque um carrinho de compras tem no máximo alguns quilos, enquanto um carro tem toneladas. A partir dessa definição de quantidade de movimento, nós conseguimos definir o que é força. Força é a variação dessa quantidade de movimento. Ou seja, a força vai ser a quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade do corpo, dividida pelo tempo. Ou seja, a força é igual a massa vezes a velocidade sobre o tempo. Só que velocidade pelo tempo, ela também tem outro apelido chamado aceleração, porque você vai estar medindo o quanto que a velocidade muda, que é exatamente o que é aceleração. Então você conclui que força é igual a massa vezes aceleração. Então a gente percebe que a primeira e a segunda lei de Newton são extremamente relacionadas. Infelizmente isso não se passa muito quando se explica as leis de Newton, e eu não sei porquê. Voltando, por exemplo, do carrinho de compras e o carro, imagine o Hulk parando o carrinho de compras.
o Hulk vai parar o carrinho quase que instantaneamente, mudando assim a velocidade do carrinho de uma maneira muito rápida. Se ele muda a velocidade do carrinho, isso é uma aceleração. E, já com força igual a massa vezes aceleração, se a aceleração for muito grande, isso resulta numa força muito grande. Então, como que era de se esperado, o Hulk vai exercer uma força muito grande num carrinho de compras. Agora imagine você tentando parar um carrinho de compras desgovernado. Às vezes você nem consegue pegar o carrinho direito, ou seja, alterar a velocidade dele. E se você mal altera a velocidade, isso significa que é uma aceleração pequena. Então, se é uma aceleração pequena, é uma força pequena. Então, olha como faz sentido. O Hulk faz mais força do que você. A física faz todo sentido. Agora vamos para a terceira lei de Newton, que é conhecido como ação e reação, que eu acho que é uma das mais mal interpretadas. Essa lei diz que, por exemplo, se você bater na parede, você vai estar aplicando uma força na parede. E já como eu sou esperto, eu não dei um soco forte. Por quê? Porque essa força que você está aplicando é nesse sentido, na parede, só que a parede também vai aplicar uma força em você em sentido contrário, ou seja, atingindo a sua mão. Então por isso que quando você bate na parede, dói. Ou seja, se você bater o seu dedinho na quina da cama, também vai doer muito, porque toda força gera uma outra força de mesma intensidade, só que sentido oposto. O que muitas pessoas confundem é que essas forças se cancelam. E de certa forma é verdade, de certa forma também não. Porque sim, forças na mesma direção, só que sentidos opostos, com a mesma intensidade, se cancelam. Por exemplo, um cabo de guerra. Se os dois lados do cabo de guerra exercem a mesma intensidade, as forças se equilibram e não há movimento nenhum. O motivo disso não ser exatamente verdade na ação e reação é que você não pode somar forças de corpos diferentes. Por exemplo, quando eu bato na parede, eu estou exercendo essa força na parede. E quando a parede me devolve outra força, ela está exercendo essa força na minha mão. Ou seja, esse raciocínio de cancelar uma força só seria válido se fosse no mesmo objeto aplicado, que não é nesse caso. Então, essa ideia é como, por exemplo, você somar 3 litros com 5 quilos, né? Não faz muito sentido. E nós terminamos aqui as 3 leis de Newton. Newton, no princípio, não só apresentou suas 3 leis, também mostrou sua lei da gravitação, até alguns estudos de como que a Lua exerce sobre a Terra uma força gravitacional e como que a gravidade influencia na rota de cometas. O único problema desse livro é que ele é muito formal e muito difícil de ler, muito matemático, porque Newton está formando os princípios da física, eles precisam ser muito bem estruturados. Então ele tem partes com teoremas, lemas, corolários, enfim, é um livro muito técnico. Por exemplo, o jeito difícil que ele escreve, vou estar mostrando aqui a terceira lei de Newton no próprio livro, que é o seguinte: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou ações mútuas de 2 corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Eu espero que minha explicação tenha sido muito mais clara do que essa que ele deu aqui. A história que nós temos de Newton sentado numa macieira, que uma maçã caiu na cabeça dele, não é exatamente verdade. Na verdade, ele observou uma maçã caindo e teve alguns insights sobre a gravidade. Nessa parte do vídeo nós daremos um contexto histórico sobre a descoberta da gravidade. Diferente de como que na maioria das vezes é dado, como se o Newton fosse um gênio e o negócio bateu na cabeça dele e surgiu a gravidade. Na astronomia sempre existiu uma grande questão, que é do porquê que os planetas fazem as órbitas que eles fazem. Um avanço nessa área foi com o astrônomo alemão Kepler, que viveu um século antes de Newton e tinha respondido parcialmente essa pergunta. Kepler observou e estudou as órbitas dos planetas e acabou encontrando alguns padrões. Por exemplo, as órbitas não eram círculos perfeitos, mas sim círculos achatados, ou seja, elipses. Algumas órbitas, como por exemplo a órbita de Mercúrio, é visivelmente uma elipse. Kepler também percebeu que os planetas que estavam mais distantes do Sol demoravam mais para girar em torno do Sol. O que Kepler fez de extraordinário foi matematizar essas relações no que ficou conhecido como 3 leis de Kepler. E Newton, assim como outros astrônomos na época, perceberam que essas 3 leis de Kepler poderiam ser simplificadas em uma só ideia. A ideia é que o Sol exerce uma força central em todos os planetas do Sistema Solar. É como se entre o Sol e cada planeta existisse uma corda que tracionasse o planeta e fizesse uma força apontando para o centro do Sol. E essa força, Newton e até alguns rumores de que Robert Hooke perceberam que ela variava com o inverso do quadrado da distância. Mas que diabo significa variar com o inverso do quadrado da distância? Isso quer dizer que quanto mais distante do Sol, menor a gravidade que o planeta sente. Ou seja, é inverso a distância. E ao quadrado significa que se você duplicar a distância que a Terra está do Sol,
a força gravitacional que a Terra vai sentir vai ser 4 vezes menor, ou seja, 2 ao quadrado, 4. Se você triplicar a distância, vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes menor. Mas o que foi genial do Newton foi perceber que aquela analogia que eu disse para vocês sobre o Sol estar prendendo uma corda em outro planeta é somente uma analogia. A gravidade não precisa de algo físico para se propagar. Ela simplesmente é uma força que atua à distância, assim como, por exemplo, o magnetismo. E outra coisa mais genial ainda é que tudo que tem massa atrai tudo que tem massa. Ou seja, a força gravitacional é universal. Todo corpo que tem massa atrai todo corpo que tem massa. Então, por exemplo, no nosso próprio sistema solar, todos os planetas atraem todos os outros planetas. Um exemplo disso é que o planeta Netuno, ele foi descoberto primeiramente teoricamente, porque perceberam que a órbita de Urano, que está próximo de Netuno, tinha pequenas perturbações que seria explicada se um planeta na massa de Netuno exercesse uma força gravitacional em Urano. Outro exemplo é que o centro de massa do sistema solar não está exatamente no centro do Sol. Isso significa que se você somar a massa de todos os planetas e a gravidade que isso gera, existe sim uma influência gravitacional significativa no Sol. Digamos que a órbita que o Sol faz na galáxia, ela balança um pouco. O Sol não é estacionário. Vou estar rodando aí uma simulação com o programa Universo Sandbox para vocês perceberem isso. Esse movimento é muito devagar, mas dá para perceber. Outro exemplo é a nossa Lua. A gravidade da Terra faz a Lua girar em torno dela. Só que a própria Lua faz influência gravitacional na Terra. Um exemplo disso são os efeitos de maré. Isso é um conceito muito unificador. Newton conseguiu unificar uma força que atua em proporções astronômicas no céu com coisas cotidianas, como por exemplo uma maçã cair de uma árvore. Um detalhe bem interessante, que parece um pouco contra-intuitivo, é que já como tudo atrai tudo, uma maçã caindo em direção ao centro da Terra, já como ela também tem massa, ela também atrai a Terra. E outro princípio muito importante na gravidade tem a ver com a terceira lei de Newton, da ação e reação. Isso significa que a força que a Terra faz na maçã é a mesma força que a maçã faz na Terra, só que de sentido oposto. Então isso significa que a maçã está caindo para baixo e a maçã está atraindo a Terra para cima. E essas forças têm a mesma intensidade. Só que a grande pergunta é, se essas forças têm a mesma intensidade, por que basicamente a Terra fica parada e não acontece quase absolutamente nada com ela? O problema nesse raciocínio é que a Terra tem trilhões de vezes a massa de uma maçã. Então, mesmo que ela sinta a mesma força gravitacional, a gente precisa lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração, que digamos assim, a coisa observável que a gente vai ter, vai ser a força gravitacional dividido pela massa. E a massa da Terra é gigantesca. Então, a aceleração que a Terra sente é basicamente nada. Se a gente aproximar essa aceleração para um movimento uniforme, a Terra não percorreria nem um diâmetro de um átomo por segundo. Então é realmente uma distância basicamente impossível hoje em dia de se medir. Newton pegou todos esses princípios, que a gravidade varia com o inverso da distância, que depende das massas, que aponta para o centro, que todo corpo atrai todo corpo com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos, e sintetizou na equação da gravitação universal, que é essa equação aqui, que por favor não pule, eu vou explicar ela em detalhes, devagar, explicando cada termo da equação. Então vamos começar. A primeira coisa que nós precisamos ver é que essa equação nos diz que a força gravitacional depende da multiplicação entre as duas massas, ou seja, vamos supor que isso aqui é a massa da Terra e essa daqui é a massa do Sol. Então, por exemplo, se o nosso Sol fosse uma estrela gigantesca, uma Betelgeuse, os planetas sentiriam uma gravidade muito mais forte, porque a gravidade depende do produto das massas. Outra coisa que a gravidade depende é da divisão da distância ao quadrado, que é esse d aqui ao quadrado. A distância vai ser a distância entre os dois centros de massa. Então, por exemplo, o Sol e a Terra, você vai pegar a menor distância possível, né? Uma linha reta, e essa vai ser a distância. Isso significa que quanto mais afastado estão esses dois corpos, no caso o Sol e a Terra, menor vai ser a gravidade sentida por eles, e como eu já disse, vai depender da distância. Então, se a gente duplicar a distância, ele vai sentir uma força 4 vezes menor,
E o inverso, por exemplo, se a gente tiver uma distância 2 vezes menor, se a Terra estiver mais próxima do Sol, isso significa que a força vai aumentar em 4 vezes. Ok, então a gente tem essa parte da equação decifrada e agora a gente tem esse G é um número muito importante, porque ele basicamente vai explicar o quão forte é a gravidade. Para entendermos exatamente o que é esse G, nós precisamos fazer uma analogia com o supermercado. Imagine que você vai comprar melancias. Você sabe que o preço total que você vai pagar depende do número de melancias. Quanto mais melancias, maior o preço. Mas o preço exato que você vai pagar depende do valor de uma melancia. Se você sabe que o preço é, por exemplo, R$5 por melancia, então o preço que você vai pagar vai ser 5 vezes o número de melancias. Esse número é uma constante, é R$5 por melancia. A gravidade segue a mesma ideia. A gente sabe que a gravidade é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A mesma coisa com o preço que você vai pagar no supermercado. Ele é proporcional ao número de melancias, mas a gente não sabe o valor exato que você vai pagar. E no caso da gravidade, esse G vai fazer o papel da constante, a constante de R$5 que eu falei para vocês. Esse G seria precisamente, imagine que você tem aqui 2 bolas de boliche, por exemplo, cada uma com 1 kg, ok? Separadas por uma distância de 1 metro. Então, essa constante G vai te dar o valor da força, digamos assim, unitária. O quanto que 1 kg de matéria atrai outro 1 kg de matéria a uma distância de 1 metro. E esse número é ridiculamente pequeno, que mostra que a gravidade é bem pequena. Seria 0,00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 0d%â É essa força que 2 massas de 1 kg sentem quando elas estão a 1 metro de distância. É 0 seguido de 10 zeros, 6 newtons de força, ou seja, uma força ridiculamente pequena. Então por isso que no nosso dia a dia a gente não consegue perceber esses fenômenos. Você não tem uma mesa orbitando uma cadeira, justamente porque a força gravitacional é muito fraca. Pense que, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, que ela está sendo atraída para o centro da Terra. A Terra é um corpo gigantesco que tem 6,240 quilos, é literalmente trilhões e trilhões de quilos, e eu simplesmente, com a força da minha mão, consigo balancear essa força e fazer com que a caneta não caia no chão. Essa constante foi medida em 1798 pelo físico e químico Cavendish. Esse foi um experimento muito difícil de se fazer, que talvez eu faça até um vídeo específico sobre ele. Se você reparou nas datas, 1798 é quase um século depois de Newton. Newton não sabia o valor dessa constante, então é como se a força gravitacional na época dele, ele dissesse que é proporcional ao produto das massas pela distância ao quadrado. Ele simplesmente não sabia qual era o valor dessa constante. Ele fazia cálculos envolvendo proporções, porque proporções você não precisa saber o valor disso. Um cálculo de proporção, por exemplo, é que se a Terra tivesse uma distância 2 vezes maior do que ela está, a gravidade que ela sente seria 4 vezes menor. Eu não sei o valor específico dessa gravidade, mas eu sei que ele é 4 vezes menor. Newton não sabia o que causava gravidade. Como que uma força pode atuar à distância? Um conceito muito abstrato para a época. Hoje nós estamos muito acostumados com ímãs e eletricidades que atuam à distância. Não que se não conhecia ímãs na época. Já existiam bússolas usadas em navegações e pedras com propriedades magnéticas já eram conhecidas por, pelo menos, mais de 2.500 anos atrás na Grécia, na região da Magnésia. Magnésia, por isso, magnetismo. Mas a ideia que uma força poderia mover um planeta inteiro era estranho para a época. Nas palavras de Newton, não pude descobrir a causa dessas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não fantasio hipóteses. E para nós basta saber que a gravidade realmente existe e que age de acordo com as leis que explicamos. Isso seria melhor explicado com Einstein, a ideia de que a gravidade é uma força que se propaga em grandes distâncias por ser causada por uma propriedade geométrica do espaço, ao invés de uma força propriamente dita. Newton estudou a natureza fundamental da luz no seu livro Optics, publicado em 1704, numa tradução livre, um tratado das reflexões, refrações, inflexões e as cores da luz. Newton fez experimentos com prismas e lentes
e chegou em conclusões brilhantes. E uma das conclusões brilhantes é que a maioria dos objetos não emitem luz, mas sim refletem. Por exemplo, essa caneta aqui, que é vermelha, não é que ela emite a cor vermelha, é que ela recebe a luz do sol, ela absorve todas as cores do sol, menos a vermelha. A cor vermelha, ela reflete, e por isso que a gente consegue ver ela como vermelho. Outra coisa é que o branco não é exatamente uma cor. Essa parede, por exemplo, não é que ela reflete a cor branca, mas sim que ela reflete todas as cores visíveis, e a combinação de todas as cores visíveis é o branco. Um experimento simples que dá para fazer até em casa é o disco de Newton, onde você gira muito rápido um disco com as principais cores do arco-íris. Acaba que elas se misturam num branco. Newton fez o inverso disso com a refratação das cores num prisma. O que acontece é que ele deixou a luz do sol entrar na sua casa e chegar num prisma. A luz do sol tem todas as cores, e cada cor refrata num ângulo levemente diferente num prisma. Isso acaba formando um arco-íris, todas as cores. Então, com o disco de Newton, ele provou que se você juntar todas as cores, você tem branco, e no prisma ele provou que se você pegar a cor branca, você consegue transformar em todas as cores. Ou seja, ele conseguiu mostrar a equivalência entre o branco e todas as cores. Agora uma pergunta que você provavelmente vai dar uma resposta que você não sabe por que exatamente você dá ela. Mas a pergunta é: quantas cores tem um arco-íris? Olha essa imagem de um arco-íris. Quantas cores ele tem? Provavelmente você vai dizer 7, mas isso não faz tanto sentido. Um arco-íris é um contínuo de frequência de luz, não faz sentido definir quantas cores existem. Você pode pensar que ele tem infinitas cores ou um monte de tonalidades, mas no fim das contas não existe nada na natureza que diga: olha, isso aqui é uma cor, isso aqui é outra cor. Mas por que nós temos na cabeça o número 7? Bem, isso veio com Newton. Ele que definiu que o arco-íris tem 7 cores. Um arco-íris com 7 cores ia combinar com as 7 notas naturais da escala ocidental. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Na época de Pitágoras, tinha uma noção de que a música e as cores tinham alguma correlação. Então Newton, no seu arco-íris, colocou a cor índigo, que se você for ver é mais um tom de azul, na verdade. Mas dessa forma ficam 7 cores do arco-íris e 7 notas musicais naturais. Então os numerólogos vão ficar loucos, porque na verdade essa coincidência entre 7 notas e 7 cores foi forçada pelo próprio Newton, porque ele era muito místico. Uma coisa bizarra sobre o Newton estudando óptica é que ele era experimental até demais. Ele olhava fixamente para o sol sem proteção nenhuma, para testar como seus olhos se comportavam a tamanha exposição de luz. Que bom que ele não usou um telescópio, porque um telescópio ele amplifica a luz. Então se você olhar diretamente para o sol com um telescópio sem nenhum filtro, nenhuma proteção, em alguns segundos você já vai conseguir queimar papel. Então é muito perigoso isso. Ele, depois dessa experiência, teve que ficar dias num quarto fechado, totalmente escuro, para recuperar o olho dele. Mas existe uma história ainda mais bizarra. Ele enfiou um estilete entre meu olho e o osso, até o mais próximo da parte posterior do olho quanto pude chegar, a fim de alterar a curvatura da retina e observar os círculos coloridos que surgiam à medida que ele fazia pressão. Como ele não ficou cego, é uma coisa que eu me pergunto até hoje. Newton acreditava que a luz era feita de partículas, enquanto contemporâneos da época, como Christian Huygens, defendiam que a luz era uma onda. Caso você queira saber mais sobre essa coisa de onda e partícula, clique aí no vídeo sobre a dualidade onda-partícula. Newton gostava tanto de óptica e tinha sua própria teoria sobre óptica que ele criou um telescópio refletor. Um telescópio refletor ele é feito de espelhos, enquanto um refrator que já existia na sua época era feito de lentes. E as lentes têm o problema da aberração cromática, ou seja, as cores acabam se dispersando e formando um borrão, digamos assim, cromático. Então Newton, com um telescópio refletor, resolveu esse problema, e ele de fato construiu o seu telescópio, literalmente. Poliu e assentou o espelho a partir de uma liga que ele mesmo inventou, construiu o tubo e a armação, e sentiu-se orgulhoso da sua habilidade manual. Se eu esperasse por outras pessoas para fazerem minhas ferramentas e minhas coisas, nunca teria feito nada. A Royal Society ouviu falar desse telescópio, desse instrumento maravilhoso, então Newton fez uma segunda versão e apresentou seu telescópio em 1671, que ficou tão famoso que foi até mostrado para o rei Carlos II. Newton então foi eleito membro da Royal Society,
que era uma sociedade de intelectuais e na época era a principal sociedade científica da Europa. Newton finalmente teve contato com as mentes mais brilhantes da ciência britânica. Newton mais tarde seria presidente da Royal Society de 1703 a 1727, até sua morte, ou seja, ele ficou 24 anos sendo presidente dessa sociedade. A alquimia está para a química, assim como a astrologia está para a astronomia. A alquimia acredita em transmutação de elementos, transformações de metais em ouro, pedra filosofal, elixir da vida, entre outras coisas nada científicas. No século XVI e XVII, a alquimia era ainda muito forte, entre os próprios químicos. Até o grande Robert Boyle, conhecido como químico cético, trocava cartas sobre alquimia com Newton. Boyle é considerado como fundador da química moderna, questionador da teoria dos 4 elementos, já tinha o entendimento que elementos se combinavam em compostos. Você até já deve ter visto ele no ensino médio pela famosa lei de Boyle para gases ideais, que diz que a pressão e volume a temperaturas constantes são inversamente proporcionais. Então, se Boyle, que era um químico cético, já tinha o seu pezinho na alquimia, imagina Newton. Newton era um humano do seu tempo, como todos nós, então ele realmente se influenciou muito pela alquimia. Assim como, por exemplo, grandes astrônomos como o Kepler, que estava estudando as relações matemáticas do sistema solar, acreditava em astrologia. Não é um exagero falar que Newton realmente gostava de alquimia. Ele não só lia muito, como escrevia muito. Estima-se que ele tinha mais de 140 livros sobre o assunto, mas não só lia, como também escrevia e fazia suas próprias experiências. A contabilidade de Newton, em 1669, mostra que em sua viagem a Londres ele comprou a grande coleção de textos de alquimia intitulado O Teatro Químico, com 6 grossos volumes. Comprou também 2 fornos, aparelhos de vidro e substâncias químicas. Provas sólidas nos mostram, além disso, a atividade de alquimia de Newton incluiu sua introdução pessoal na sociedade, basicamente clandestina, dos alquimistas ingleses. Sua leitura da alquimia não se restringia à palavra impressa. Há entre seus manuscritos um maço grosso de tratados sobre o assunto, em sua maioria não publicados, escritos por pelo menos 4 mãos diferentes. E sim, Newton era muito alquimista, só que nós precisamos entender o contexto histórico, que até químicos tinham seu pé na alquimia. Então a diferença entre química e alquimia era ainda muito nebulosa. Então seria como julgar, que nem eu disse, o Kepler por acreditar na astrologia numa época em que a astronomia e a astrologia não eram muito bem divididas. Newton, como todos nós, também tinha o seu lado sombrio. Newton era muito influente na Inglaterra. Ele tinha até o título de Sir Isaac Newton, que seria um título de cavaleiro da Inglaterra. Newton, por ser um bom matemático, por consequência também poderia se tornar um bom economista. Ele começou a trabalhar na Casa da Moeda em 1696. Ele começou como diretor da Casa da Moeda, ele trabalhava com recunhagem de moeda e com falsificações. Ele lidava com falsários e aparadores, que eram pessoas que pegavam as moedas de ouro e prata e cortavam as bordas dela. Newton, então, nesse momento, ficou com sangue nos olhos. Newton odiava esses falsificadores. Em alguns meses, Newton tornou-se o terror do submundo de Londres, conduzindo uma campanha vingativa contra todos os contraventores que encontrava. Mais de 100 foram atirados na prisão de Newgate e o Newton foi responsável por alguns enforcamentos. E Newton fazia questão de participar de todos os julgamentos. Newton entrava nas tabernas como escolta policial atrás de informantes e falsários. Sangue nos olhos. Provavelmente você não conhecia essa versão sangue nos olhos do Isaac Newton. Newton era religioso. Ele tinha suas próprias concepções da Bíblia, de Jesus e de Deus, mas ele era religioso. Nas suas próprias palavras, este belíssimo sistema do Sol, dos planetas e dos cometas só poderiam provir do plano e da sabedoria de um ser inteligente e poderoso. Newton era um grande estudioso da Bíblia, fascinado em apocalipses, profecias, tempo de Salomão, cronologia. Ele até calculou a data de crucificação de Jesus. Mas uma coisa que ele acreditava, que realmente era muito perigoso de se acreditar na época, era que adorar Jesus era uma idolatria, ou seja, que a Santíssima Trindade não era algo verdadeiro. Para você ter uma noção da gravidade disso, na época existia uma universidade chamada Trinity College, ou seja, a Universidade da Trindade, a escola da Sagrada e Indivisível Trindade, e Newton negava a Trindade. Para você ser professor de matemática, catedrático lucasiano em Cambridge,
você precisava ser um sacerdócio, ou seja, participar da igreja. E Newton foi professor de matemática, mas ele não participou da igreja porque ele conseguiu uma licença especial em 1675 do rei Charles II. E não só para ele, mas todos os próximos professores de matemática não precisavam participar da igreja. Então imagina você viver numa Inglaterra do século XVII, em que para você ser professor de matemática você precisava estar na igreja. Newton escreveu milhares de palavras sobre teologia, só que seus trabalhos só foram publicados após a sua morte. Newton deu até uma disfarçada, só que a sua malandragem, quando em 1716 a princesa de Gales, Carolina, disse que soube que ele tinha escrito algumas coisas sobre cronologia e queria ler um pouco. Newton disse que os textos ainda estavam confusos e imperfeitos, mas que daria um resumo do que escrevera. Então Newton cortou as partes mais polêmicas, deu uma bela de uma censurada para que essa teologia radical se transformasse num livro que não desempregasse ele da Casa da Moeda ou coisa pior. A versão original do livro, sem nenhuma censura, que numa tradução livre seria a cronologia das antigas civilizações, só foi publicado um ano depois da sua morte, em 1728. Newton se envolveu em muitas tretas, e eu diria que a mais famosa é com Robert Hooke. Robert Hooke é infelizmente pouco lembrado na história da ciência, mas ele foi um grande polimata. Ele foi cientista, arquiteto, geólogo, físico e até químico, e trabalhou com Boyle. Escreveu um livro muito influente, em 1675, chamado Microscopia, em que fez uma das primeiras observações do mundo à sua volta usando o microscópio. Ele tinha um grande talento artístico, então desenhou o que via com uma riqueza de detalhe impressionante. Ele até cunhou o termo célula, que é usado na biologia hoje. Ele também descobriu a lei de Hooke, que descreve a força de uma mola ideal, talvez eu tenha visto isso no ensino médio. Ele fez tudo isso e mais outras coisas, e infelizmente é lembrado como o cara que brigou com o Newton. A treta começou com a natureza da luz. Robert Hooke acreditava que a luz era uma onda, enquanto Newton acreditava que era uma partícula. Robert Hooke criticava muito os trabalhos de óptica de Newton. Ele criticava tanto que o Newton só publicou seu grande livro de óptica um ano após a morte de Robert Hooke. Ou seja, ele esperou a morte de Robert Hooke para não ter críticas no seu livro. Robert Hooke também já tinha começado alguns estudos sobre gravidade. Existe até uma controvérsia se ele sabia da lei do inverso do quadrado da distância. Só que Robert Hooke não tinha provas matemáticas sobre a gravidade igual o Newton tinha feito, né? Que o Newton calculou as coisas. Mas mesmo assim ele ficava acusando o Newton de ter plagiado ele. Até agora parece que o Robert Hooke é só um chato, mas agora vamos ver a parte que o Newton realmente tretou. Uma das frases mais famosas de Newton é que se vir mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. E hoje em dia se entende essa frase como sendo uma homenagem aos cientistas anteriores a Newton, como por exemplo Galileu, Kepler, Nicolau Copérnico, enfim. Mas na verdade, essa frase está numa carta que Newton enviou para Robert Hooke. Existem relatos que Robert Hooke era bem baixinho, então na verdade isso provavelmente foi uma zoeira com Robert Hooke, falando que ele era um gigante. Outra coisa é que não se tem basicamente nenhum retrato da aparência de Hooke adulto. Existe uma história /lenda que quando Newton era presidente da Royal Society, ele queimou o único retrato de Hooke. Outros dizem que ele simplesmente guardou o retrato. O fato é que esse retrato desapareceu e isso coincide com a época de Newton como presidente da Royal Society. Fica aí uma dúvida se isso aconteceu, mas se aconteceu foi realmente uma puta sacanagem. Outra treta foi com o astrônomo Flamsteed, que criou um catálogo estelar de mais de 3.000 estrelas e que fez observações de cometas e até observou Urano, mas ele infelizmente classificou Urano como sendo uma estrela. E isso acontece às vezes. Por exemplo, o astrônomo Herschel identificou Netuno como sendo um cometa. Newton estava escrevendo seu livro Principia e pediu de maneira incessante observações de Flamsteed. Só que o catálogo estelar de Flamsteed foi um trabalho que ele ficou a vida inteira fazendo e que ele queria que fosse algo muito especial, que ele finalizasse todos os cálculos e fazer tudo o que ele queria fazer. Newton queria muito esses dados, principalmente para fazer a sua teoria de como que a Lua afetava a Terra gravitacionalmente. Então ele, como sendo o presidente da Royal Society, ele simplesmente roubou as observações, ou seja, publicou sem o consentimento do Flamsteed,
e simplesmente não deu crédito nenhum para ele. Então Flamsteed ficou puto da vida, com toda a razão, porque você trabalha anos e anos observando estrela para fazer seu catálogo, fica aí varando noites para fazer observações meticulosas, e vem um cara e simplesmente rouba o teu trabalho. Ele ficou tão puto que ele pegou 300 exemplares que foram impressos de maneira clandestina por Newton e tacou fogo. Existe uma grande controvérsia na história da ciência, que é sobre quem descobriu ou inventou o cálculo diferencial integral. Se foi Newton ou se foi Leibniz. Na verdade, essa questão é mais sobre quem sistematizou, quem comprovou os teoremas fundamentais do cálculo. Porque já lá na Grécia já existiam formas primordiais de cálculo. Por exemplo, o Arquimedes, no seu método da exaustão, que ele ia fazendo polígonos com cada vez mais lados para calcular a área de uma circunferência. Métodos primitivos de cálculo existiam até com os babilônicos, eles tentando calcular o deslocamento de Júpiter usando trapézios. Os babilônicos, assim, eles sempre surpreendem a gente. Você descobre uma coisa e fala assim, não, os babilônicos já sabiam faz um tempo já. Vocês que não estão ligados nas paradas. O que parece é que Leibniz desenvolveu o cálculo independentemente de Newton. Ou seja, eles não tiveram comunicação, mas chegaram nas mesmas conclusões, basicamente. E isso é muito legal da matemática e da ciência no geral. Você conseguir independentemente chegar nas mesmas conclusões. Isso com certeza fortalece as suas ideias. Mas o cálculo de Newton e o cálculo de Leibniz estavam em estágios diferentes de desenvolvimento. Por exemplo, Leibniz já tinha percebido que ele poderia calcular a área debaixo de uma curva usando integral. Ele também já tinha desenvolvido o teorema fundamental do cálculo, que relaciona a derivada com a integral, que é algo extremamente importante, por isso que ele chama fundamental. Tá certo, fundamental. Por alguns milissegundos eu achei que eu tinha escrito errado. O que acontece é que Newton era muito prestigiado. Então Leibniz, que era um matemático / filósofo alemão, acabou não recebendo o crédito necessário. Parece que quanto mais coisas Newton faz, mais coisas a gente quer atribuir para ele, mas o Leibniz teve sim uma importância muito grande. É tão verdade isso que as notações que a gente usa hoje no cálculo, por exemplo, essa notação de derivada, essa notação de integral, foram todas feitas por Leibniz. Mas o que acontece é que Newton e Leibniz começaram a falar que um plagiou o trabalho do outro, que um tinha roubado a notação do outro, e no fim das contas só deu uma treta mesmo. E já como Newton era o grande Sir Isaac Newton na Inglaterra, ele acabou ganhando crédito pelo cálculo. Não foi exatamente uma treta, mas sim uma disputa intelectual em que Bernoulli publicou no jornal Acta Erundio um desafio matemático. A gente não vai resolver ele aqui, tá? Quem quiser ver mais sobre a resolução dele, eu vou deixando na descrição 2 vídeos muito legais. Mas o desafio era o seguinte: considere 2 pontos, um ponto A e um ponto B, e imagine uma curva entre esses 2 pontos. Você pode imaginar a curva que você quiser, pode ser, por exemplo, uma curva mais ou menos assim. Pode ser uma linha reta, por exemplo. Agora imagine que nessa curva você vai colocar uma bolinha para rolar, por exemplo. Aqui e aqui. A questão é, qual curva faz com que o tempo que uma bolinha demore para chegar do ponto A até o ponto B seja o menor possível? Muita gente pode pensar que é uma linha reta, porque uma linha reta é a menor distância entre 2 pontos, né? Só que ele não é o caminho mais rápido. Você tem que a aceleração da gravidade é totalmente proporcional à inclinação das curvas. Então, uma reta que tem uma inclinação constante não vai necessariamente ser mais rápida do que, por exemplo, um arco de circunferência. É uma questão bem difícil. Não é óbvio qual curva que vai fazer o balanço perfeito entre ser uma curva pequena e também ser uma curva rápida. O que acontece é que Newton chegou em sua casa depois de um longo dia de trabalho na Casa da Moeda, ele varou a madrugada resolvendo e chegou numa resolução. A curva é um cicloide. Especificamente, imagine uma circunferência rolando e um ponto fixo nessa circunferência. Trace o caminho feito por esse ponto. Essa é a curva que minimiza o tempo de percurso. Essa curva chama-se praxistócrona, que vem no grego para menor tempo. Newton resolveu esse problema e publicou anonimamente a resolução. Porém, Bernoulli desconfiava de que aquela publicação anônima era de Newton. Em suas próprias palavras, reconheço o leão pela sua garra. Newton acabou provando suas habilidades matemáticas nesse desafio, porque em uma noite ele conseguiu resolver esse problema
que, por exemplo, o próprio Bernoulli tinha demorado 2 semanas para resolver. Bernoulli publicou esse desafio porque ele mesmo já tinha resolvido e ele tinha uma resolução muito bonita. Em vez de pensar que eram bolinhas rodando, ele imaginava a luz, porque a luz, pelo princípio de Fermat, ela sempre usa o caminho que gasta o menor tempo entre 2 pontos. Então ele imaginou que esse problema era um problema de refração da luz. Quem quiser ver mais essa resolução, eu vou estar deixando outro vídeo aí linkado. É muito bonita mesmo. Newton morreu sem ter se casado, que sinceramente é uma coisa a se pensar, porque às vezes por pressão da sociedade, uma pessoa que não quer ter família acaba tendo e, por exemplo, em caso de vários cientistas, não todos, mas muitos, acabam sendo péssimos pais. Alguns afirmam que não só o Newton não se casou com ninguém, como também morreu virgem. Nas palavras do filósofo Voltaire, Newton nunca foi sensível a nenhuma paixão, não foi sujeito a fragilidades comuns de um homem, nem teve nenhuma relação com uma mulher. Isso foi assegurado por mim, pelo cirurgião e o médico que atenderam ele nos seus últimos momentos. Virgindade é algo quase impossível de se atestar, mas tem alguns relatos sobre isso. Tem outra fofoca também, que Newton talvez foi gay, por causa de uma série de cartas que ele trocou com um de seus alunos, o Nicolas Fatio. Mas é difícil afirmar qualquer coisa só se baseando nisso. Seria algo anacrônico analisar essas cartas hoje, porque a maneira com que as pessoas conversavam é diferente. E, por exemplo, se você pegar até as próprias tretas do Newton, elas eram muito mais educadas do que se a gente considerar as tretas que existem hoje. Então, a forma de falar é um pouco difícil de afirmar alguma coisa. Esse é o retrato mais velho de Isaac Newton. Newton morreu em 1727, com 84 anos, uma idade bem avançada para 1700. Provavelmente morreu por cálculo renal. A grande ironia do destino, porque o inventor do cálculo morreria de cálculo renal. O seu funeral foi um grande acontecimento. Nas palavras de Voltaire, a Inglaterra homenageia um matemático como outros países homenageiam um rei, que tem tratado bem aos seus súditos. Então é isso, pessoal, espero muito mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se você terminou é porque você é um guerreiro mesmo, porque 1 hora não é para qualquer um. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem alguma curiosidade para falar sobre o Newton, ou se você tem alguma correção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas professoras e professores de física. Eu adoraria que esse vídeo se espalhasse para o máximo número de pessoas possível. Se inscreva no canal para não perder vídeos épicos como esse. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou!